Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina. Essa semana eu postei vários vídeos mostrando como eu fiz aqueles suportes para ferramentas, mas ainda tem algumas ferramentas que irão precisar de suporte e hoje eu vou falar sobre algumas delas. Bom, antes de falarmos sobre a idealização de suporte para pôr essas ferramentas acomodadas ao quadro de ferramentas elétricas, eu vou mostrar aqui para vocês com calma cada item desse aqui e como funciona, né, essa parte do encaixe para que você possa mudar, né, as ferramentas de lugar, caso necessário. Você comprar uma outra ferramenta nova e queira modificar a posição porque não dá, não cabe, mas se você pôr assim cabe. Então esse quadro foi idealizado justamente para isso. Bom, de forma bem simples e prática, né, eu posso retirar aqui cada item porque ele funciona através desse sistema de gancho, né? Esse gancho aqui é para encaixar e ele firmar, e essa base aqui que tem a mais é para ela acomodar na segunda parte, né? Na segunda base de apoio, para não sustentar somente o peso por esse ganchinho aqui, né? Senão com o tempo isso aqui poderia ficar mole. Apesar de eu coloquei aqui um reforço com parafusos, tá? É muito simples. Essa aqui é a única base que ficou super justo a minha furadeira, ainda mais depois que eu passei verniz. Mas ela funciona muito bem, né? Na hora que eu quero, eu coloco aqui, ó. Eu posso colocar aonde eu quiser, da forma que eu quiser. Se eu quiser colocar lá em cima, eu posso. Quiser colocar aqui embaixo, eu não indico colocar porque ele vai ficar sem a sustentação. Então o último encaixe é nessa daqui, né? Que aí fica bem firme aqui. E na hora de guardar a furadeira, você vem aqui, ó. É muito simples, né? Na hora de pegar, você vai e tira ela. Então a furadeira sempre está no lugar. O segundo item foi a minha lixadeira, né? Não na ordem que eu postei os vídeos, né? Porque o primeiro item, na verdade, que eu fiz foi para minha serra mármore, né? A segunda foi para minha lixadeira. O terceiro item foi a furadeira. E o quarto e mais difícil foi a serra tico-tico. Depois eu vou explicar o porquê que foi a mais difícil de ser feita. Bom, o segundo item que eu estou mostrando é a lixadeira treme-treme. Bom, essa lixadeira aqui, né, uma marca desconhecida, eu ganhei de presente, né, a minha esposa me deu, e eu queria colocar ela também no quadro e não sabia como fazer. Mas aí eu tive a ideia dessa parte aqui, ó, pela furadeira. Basta você abrir aqui um furo. E o encaixe dela é super bacana, porque além de você tirar ela com facilidade, né? Eu tirei o fio, ó, e a máquina com a mão só. Ela tem esse encaixe aqui que eu fiz, que acomoda a base. A base entra aqui embaixo, né? Aí não cai para trás, né? No caso, vou mostrar aqui, ela encaixa essa partezinha aqui, ó, ali. E depois você deita ela aqui, ó. E na hora de colocar o fio, é só encaixar aqui no caninho, né? Essa ideia de caninho aqui foi muito bacana, porque inicialmente eu tinha pensado em duas hastes assim de madeira, né, redonda, tipo parafuso, né, como um cabo de vassoura, e enrolar o fio assim. Mas ia dar muito trabalho ficar enrolando o fio ali, aí desenrola o fio e não ia ficar legal. Aqui não, você enrola o fio na mão, encaixa aqui rapidinho, na hora de tirar é a mesma coisa. E o sistema é o mesmo, né? Agora esse aqui foi o primeiro. Por que eu fiz o primeiro esse aqui? Porque esse é o equipamento que eu mais uso na minha oficina. Vocês podem ver que eu uso ele direto com esse jig para serra mármore que eu fiz há muitos anos. Eu fiz primeiro esse pequenininho como teste, funcionou perfeitamente, eu fiquei muito contente. Mas aí eu precisei cortar uns porcelanatos aqui em casa, e eu não tinha quem me emprestasse aquela ferramenta de corte, né, de risco. E fui olhar o preço, era caro, eu não tinha condições na época, e acabei
ampliando esse projeto para esse aqui e fiz uns testes e funcionou perfeitamente. A minha casa hoje eu coloquei o piso todinho, graças a Deus. E esse equipamento aqui, eu tinha feito algumas modificações, porque no início eu tinha muito medo de usar esse equipamento. É um equipamento que dá um coice muito forte, né? É uma máquina com a potência muito alta. Ela não é uma máquina apropriada para corte de madeiras, tá? Eu sempre vejo isso em vídeos, né? Tem um canal também que fala sobre serra, né? Que vem para esse tipo de máquina. A Bosch lançou um disco que funciona para corte de madeira. Eu ainda não tive a oportunidade de comprar e é para ser utilizado na serra mármore. Mas eu ainda não tenho, então eu não posso falar nada sobre esse disco. Bom, é o seguinte, a máquina foi modificada porque eu tinha medo, né? E para usar ela no jig de serra mármore, eu adaptei essas rodinhas aqui, ó. Muitas pessoas me perguntam pelo WhatsApp, poxa, como é que você fez isso? Simplesmente, eu passei uma vara roscada aqui por cima para não estragar a base dela, tá? A base dela encosta normalmente, como original, né? Que foi feita para encostar e deslizar, mas eu coloquei por cima essa parte aqui, a vara roscada. E aí eu fiz esse alongador, porque se eu fizesse o jig na largura da máquina, né? Essa máquina não tem uma extensão de largura igual a serra circular. Ficaria muito próximo e você não consegue enxergar aonde ela está cortando. Então eu fiz essa parte alongada aqui e coloquei as roldanas mais para fora. Bom, o suporte, obviamente o suporte teve que ser adaptado a ela, né? Como a minha máquina ela tem roldanas, eu tive que fazer essas cavidades aqui, ó. Essas cavidades aqui servem para encaixar o alongador das roldanas, né? Tanto aqui quanto aqui. Se não tivesse roldanas, se fosse uma máquina normal, o equipamento não precisaria dessa cavidade aqui na madeira, né? Eu ia fazer essa curvinha aqui porque é a parte do motor. O motor se acomoda desse lado aqui. E a outra parte aqui é onde esconde a serra, né? O disco de serra. Aqui, eventualmente, tem que ter um corte para que você guarde ela com o disco, tá? E é muito fácil na hora de fazer isso aqui, porque eu encaixo a máquina aqui, essa abertura aqui foi só ligar a máquina e deitar ela. Então, não tinha como errar, foi muito fácil. Também essa inclinação, tá? Ela é preciso, por quê? Porque a inclinação faz com que o disco ele saia aqui atrás, ó. Se eu não fizesse essa inclinação, não haveria possibilidade de colocar essa peça aqui, que segura diretamente aqui, né, para que a máquina ficasse assim. E ia dificultar, porque ia ter que fazer um corte ali também, aí não ia ter posição para colocar no quadro. Então essa parte aqui, modéstia à parte, eu acho que foi super inteligente, porque ela afasta, né, a serra do quadro em si. Bom, a parte do cano é a mesma coisa, tá? O encaixe da máquina também é muito fácil, né? Você vai, essa sustentação aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, e depois deitar a máquina. E aí a parte de baixo, ó, encaixa. E aí você vem com um fio, né, e guarda aqui perfeitamente, beleza? Na hora de guardar também você pode escolher onde você quer a posição. Com isso você ocupa menos espaço ou mais espaço, isso aí você que define. Por que que a ferramenta que eu uso mais, ela está mais em cima? Não porque necessariamente ela tem que ficar ali, porque você tem que ver também a posição de deslocamento das máquinas. A serra mármore, eu preciso de um espaço para retirar ela para cima. Então, se eu colocasse ela aqui embaixo e esse equipamento aqui em cima, eu não ia ter esse espaço. E com isso, ia dificultar para me retirar ela. Porque se eu colocar essa peça aqui em cima, quando eu fosse fazer assim para tirar, a peça bate. Então eu decidi colocar ela mais acima.
E essas daqui não, essas daqui são de encaixe e elas encaixam por baixo. Agora eu vou falar da última máquina, que foi a mais difícil. Eu tive que misturar dois projetos para poder idealizar o suporte dessa máquina aqui, né? Eu misturei esse projeto aqui, da parte da lixadeira, com o projeto da furadeira. Bom, é o projeto mais longo do quadro, por isso que eu deixo ele no canto, porque se ele ficasse aqui, a máquina que é mais estreita e menor ia sumir no cantinho. Então eu prefiro colocar essa máquina lá no canto, porque me dá uma visão geral das outras, entendeu? E é o seguinte, a mistura foi assim, né? A base de baixo é idêntica à da lixadeira, a parte de cima também é idêntica à da lixadeira. E, gente, eu errei, tá? A mistura não foi com a da furadeira, não. A mistura foi dessa máquina aqui, né? O suporte dessa máquina com o suporte dessa aqui, tá? Porque tinha que ter distância. Mas eu não coloquei ainda o corte para guardar a máquina com a lâmina de serra, porque a gente tem essa inclinação para tirar ela. E essa inclinação com a serra ia atrapalhar. Eu ia ter que fazer um corte mais aberto. Eu ainda não fiz isso, não idealizei. Deixei até por conta, porque eu guardo ela sem a lâmina. Até mesmo porque quando a gente vai começar um serviço, a gente vai escolher a lâmina, então não é necessário guardar ela com a lâmina. Eu guardo sem. Bom, agora eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens desse quadro. Bom, vamos primeiramente às vantagens. A primeira vantagem é que isso aqui é feito de material reciclado. A segunda vantagem é que o material utilizado para fazer esse quadro aqui é de fácil acesso. Por ser de madeira de pallet, você pode achar, você pode comprar, né? Aí tem determinados preços aí de fácil acesso. Aqui, perto de casa, custa R$3 só. Você encontra também lugares de R$5 e até no máximo acho que 10. Bom, a terceira vantagem é a locomoção das máquinas, né? Você pode mover a máquina para um lado, para o outro, colocar onde você quiser. A quarta vantagem é a facilidade com que você tem para fazer os suportes, né, o de encaixe, para que você possa trocar de lugar. E tem muitas outras vantagens, né? Se você tiver uma oficina maior, você pode fazer ele maior, mais extenso, mais comprido. Para colocar ele na parede também é muito fácil. Você pode colocar 4 parafusos. Eu coloquei só 2, porque o quadro não é muito grande. Então eu coloquei um aqui e outro lá. E por aí vai. Bom, agora vamos às desvantagens. Bom, a única desvantagem desse quadro de ferramentas elétricas é que esse quadro aqui, ele é grudado no meu outro. Então eu praticamente perco esse pedaço aqui, ó, de mais ou menos uns 20 centímetros, se eu não me engano, de distância, 20 a 25 centímetros. Então eu perco isso aqui do meu quadro atual. Então essa acaba sendo a única desvantagem desse meu quadro de ferramentas elétricas. Bom, continuem acompanhando, porque eu vou estar fazendo essa semana para mais 3 maquinários, né? Provavelmente eu não vou fazer para as 3, porque eu estou vendo aqui, né? Eu tenho 2 esmerilhadeiras, e eu acho que não há necessidade de colocar 2 esmerilhadeiras no quadro, entendeu? Eu vou colocar que eu utilizo mais, porque eu utilizo uma para lixar e a outra, que é mais potente, eu uso para fazer serviços mais pesados. Então eu não sei ainda se eu vou fazer os 3, mas se vier fazer, tá? É só vocês se inscreverem no canal, deixarem aí o sino ativo para que vocês possam receber os novos vídeos, tá? Deixe seu comentário desde já nesse vídeo, tá? Se inscreva se não for um inscrito e até o próximo vídeo.